E agora fechamos esse primeiro bloco com a participação do professor Paulo Jorge Valente Gomes, que é o atual diretor nacional do Instituto de Polícia, que fecha a nossa sala. Obrigado. Bom dia. Eu não sei quanto tempo é que... Ok. Queria, antes de mais, eu sou o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública Portuguesa e é um grande prazer estar aqui novamente convosco. Cumprimento, através do professor Edson Ferreira, os meus colegas desta mesa, todos os participantes que conseguiram resistir até ao final desta manhã. Eu vou tentar ser breve. Trouxe uma apresentação PowerPoint que me pode facilitar este trabalho, ser o último orador da manhã, já nos aproximamos do almoço. Queria também dizer que é um grande prazer estar aqui, cumprimentar todas as entidades parceiras na organização deste seminário luso-brasileiro, a Comissão Científica, no fundo todas as pessoas e instituições que de forma direta ou indireta estão na raiz, na origem deste primeiro, que eu espero que seja o início de um longo caminho e profícua cooperação entre os nossos dois países. Vou saltar uma série de diapositivos, dado adiantado a hora. Eu começaria, o título da minha intervenção anda em torno da questão da polícia ser um ator visível do sistema de justiça penal e vou falar concretamente da minha polícia, dando a ideia da evolução nos últimos anos e do que hoje em dia se perspectiva para o futuro. O nosso trabalho no âmbito, sobretudo, da investigação criminal como ator do sistema de justiça penal, se quiserem. Eu começaria, como habitualmente, com a caracterização da nossa polícia. Não vou entrar aqui em detalhes sobre o nosso sistema de segurança interna, o nosso sistema policial e os modelos policiais, apesar de ter muito gosto em digamos, pegar na última intervenção e desenvolver essa questão. Fica para outra ocasião. A nossa polícia é uma de muitas polícias que existem no nosso país, mas é uma das duas grandes polícias em Portugal, seguindo aquele modelo napoleónico. Temos uma polícia de natureza e de estatuto militar, que é a Guarda Nacional Republicana, e temos uma polícia com a mesma, digamos, com o mesmo efetivo, praticamente 23 mil pessoas cada uma. A minha polícia é uma polícia de natureza civil, concentrada sobretudo nas grandes zonas urbanas e metropolitanas do país e que tem uma tríplice missão, por assim dizer. É uma polícia preventiva, acima de tudo, uma polícia, como se diz aqui no Brasil, ostensiva, de proximidade, virada para o cidadão. É também uma polícia de ordem pública, portanto, que tem vindo a desenvolver capacidades e especialização no domínio da gestão dos grandes eventos que ocorrem naturalmente nas grandes cidades, sobretudo na capital, e, portanto, fomos levados por isso mesmo a desenvolver perícia, capacidade, competência nessa área da gestão de grandes eventos. Podem ser uma Copa de futebol, pode ser uma grande cimeira política, pode ser a visita do Papa, como aconteceu recentemente também, ou podem ser essas grandes manifestações, desfiles, concentrações de protesto social, de grandes massas, mais ou menos violentas. Não é? Nós temos, falando de manifestações, não resisto a pegar na sua questão, temos assistido de facto a um aumento do número de manifestações na nossa área, temos conseguido gerir, considero que muito bem, essa tensão e esse natural enfrentamento da polícia, como que ainda pensávamos nós que ainda era vista como, digamos, o órgão repressivo do poder instituído, e hoje em dia é claro, e deixo esse papel para os sociólogos e para os politólogos, é clara uma mudança de paradigma e é notório que os cidadãos veem na polícia um dos seus e um que está ali também, que sofre cortes, sofre restrições, sofre com a situação do país, mas que tem que cumprir a sua missão
com alguma margem de discrecionalidade, vinculada naturalmente, mas está ali para cumprir a sua missão de aplicação da lei, sobretudo, dentro do possível, o mais justamente e o mais equitativamente possível. Temos uma natureza de polícia integral, e isto que eu considero uma mais-valia, um valor acrescentado, pelo facto de, na mesma polícia, termos esta natureza muito diversificada e dispormos de valências muito distintas que, no final de contas, acabam por, se forem devidamente integradas, se agirem de forma estruturada e articulada, acabam por trazer sinergias muito importantes, até, sobretudo, ao nível da investigação criminal. Não é? Falo, por exemplo, no recurso a unidades táticas de intervenção, a equipas de sinotecnia, equipas de inativação de explosivos, de ordem pública. Todas estas diversas valências acabam por ser extremamente importantes para o trabalho diário que os nossos investigadores criminais desenvolvem, sobretudo em zonas mais problemáticas. Com a entrada em vigor da nova Lei de Organização da Investigação Criminal em 2000 e com a sua atualização em 2008, a nossa polícia, tal como a Guarda Nacional Republicana, deixaram de ser, digamos, polícias de investigação da pequena criminalidade, sobretudo das bagatelas penais, e passaram também a ter competência para investigar média criminalidade. Isso implicou a necessidade de nós nos adaptarmos a esse reforço das nossas competências investigatórias e houve, portanto, necessidade de criar um departamento específico na nossa polícia, um departamento de investigação criminal, com núcleos espalhados por todo o território nacional, a nível de todos os distritos do país, e obrigou naturalmente a uma formação especializada desses investigadores que passavam a ter competências muito específicas, por exemplo, para a recolha dos vestígios do crime, para o desenvolvimento de uma série de diligências que exigiam uma perícia mais aprofundada. Hoje em dia temos já 10% do nosso efetivo, portanto estou a falar de cerca de 2.500 homens e mulheres que são especialistas e, portanto, trabalham exclusivamente de forma dedicada na área da investigação criminal. A Guarda Nacional Republicana tem praticamente o mesmo efetivo dedicado à investigação criminal. Portanto, estamos a falar de cerca de 5.000 polícias nestas duas instituições que trabalham de forma, diria, exclusiva na investigação criminal. Só para ter uma ideia, a polícia por excelência de investigação criminal, que é a polícia judiciária em Portugal, que investiga a criminalidade mais grave, mais violenta, organizada, transnacional, terá à volta de, não quero ser excessivo, mas à volta de mil investigadores criminais. No total terá 2.000 pessoas, mas em funções de apoio. Portanto, estão a ver como duas polícias que são polícias de competência genérica, polícias generalistas, por força da pressão política, da pressão social, etc., acabaram por se especializar e criar dois corpos de polícia de investigação criminal no seu seio, que são muito superiores não só em pessoas, mas em quantidade de processos e variedade de processos na área da investigação criminal. Eu vou saltar estas matérias mais, digamos, mais conceptuais. O Sr. Professor Germano Marques da Silva já referiu, no caso de Portugal, e isto decorre claramente não só do Código de Processo Penal, mas também da Lei de Organização da Investigação Criminal. As polícias de competência genérica e as de competência especializada atuam na sua atividade investigatória, atuam sob a dependência funcional da autoridade judiciária competente, pode ser o Ministério Público, pode ser o juiz, e têm uma autonomia técnica e tática e têm uma hierarquia própria que, digamos, que acaba por prevalecer na sua atividade. O caso da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, sobretudo
sobretudo, nós temos aqui aquilo que no Brasil se costuma chamar do ciclo completo. Portanto, nós, a partir do momento em que temos a notícia do crime ou o conhecimento do crime, a autoridade, no caso o Ministério Público, atribui-nos a competência para investigar aquele crime e nós temos depois a capacidade técnica e tática para desenvolver todos os atos investigatórios ao longo do inquérito, portanto, sendo aqui entidades coadjuvantes, atores muito ativos, coadjuvantes do Ministério Público na busca, na recolha da prova e na busca, portanto, da tal verdade material que se pretende. O caso da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, como eu disse, nós temos a competência sobretudo para investigar a pequena e média criminalidade, que é sem dúvida aquela que afeta mais o sentimento de segurança das pessoas. É o crime de massa, é o crime de colorinho azul, é o crime que mais importuna, mais incomoda o cidadão comum e é aquele que mais contribui decisivamente para um sentimento de insegurança e para uma perda da qualidade de vida no cotidiano das pessoas e das comunidades. E, portanto, nós temos essa noção clara e essa preocupação de fazer um trabalho de investigação criminal de proximidade, uma ligação muito direta com as vítimas, com o entorno das vítimas e um trabalho também muito baseado na prevenção, como vamos ver mais à frente, e na informação. Quer das vítimas, quer das potenciais vítimas, quer das vítimas que podem vir a ser novamente revitimizadas. Não vou entrar em estatísticas, porque também depois teria que usar aqui o termo comparativo a nível nacional e de outras polícias, mas de facto o que vos posso dizer em termos de estatística é que, e as polícias são muito acusadas de apresentarem muitas estatísticas, não é? Eu vou poupar-vos a isso. O que vos posso dizer é que é uma questão interessante a tratar noutra ocasião. Nós temos vindo a assistir, na minha área de responsabilidade, mas isso também é próprio de todo o nacional, temos vindo a assistir nos últimos 2, 3, 4 anos a uma descida sustentada da criminalidade participada no nosso país. Ao contrário do que alguns pensariam, que estabelecem um nexo de causalidade entre a crise económica, financeira e social e o aumento do crime, é exatamente o contrário do que está a acontecer, de forma sustentada. E, sobretudo, na nossa área, que são as grandes zonas de concentração populacional. Isso, naturalmente, também significa uma redução do número de detidos, não é? E, no último ano, também uma redução do número das ações que nós chamamos de crimes de proatividade policial, ou seja, aqueles crimes que aumentam ou sobem em função da maior ou menor intervenção da polícia no terreno. É o caso das operações que aqui se chamam Blitz, não é? Operações de fiscalização rodoviária, em que nós notamos claramente, e aí sim, talvez por causa da crise, uma redução dos crimes rodoviários. Condução sob o efeito do álcool ou condução sem habilitação legal, sem a carta. Não é? Aí há uma clara descida, pode ter a ver exatamente com a crise económica e a crise social. Vou poupar-vos às estatísticas e gostaria de dar aqui um brevíssimo exemplo de um tipo de criminalidade que acaba por ser, digamos, uma praga a nível mundial, que é o chamado furto de metais não preciosos, nomeadamente o cobre, o alumínio, o ferro, etc. É uma praga a nível mundial, a Península Ibérica não escapa a isso. E neste caso, este é um exemplo muito interessante nos últimos tempos, porque o Ministério Público entendeu, que é quem dirige o inquérito, entendeu que era muito importante atribuir a uma polícia, isso é competência do Ministério Público, independentemente da lei, pode atribuir a uma determinada polícia uma investigação em toda uma região do país, ou a nível nacional, de um tipo de crime que exige uma ação coordenada, centralizada, numa só polícia, porque isso traz mais-valias importantes. Este é um caso, a nossa polícia está a investigar este tipo de criminalidade em toda a região norte do país, portanto, do Rio Douro para cima. O Ministério Público entendeu atribuir à nossa polícia, no caso, no comando metropolitano do Porto, a investigação de todo este tipo de criminalidade. Portanto, ela é competente, a Polícia do Porto, para
percorrer toda a região norte do país, centralizar toda a informação e fazer assim um melhor inquérito que junta, digamos, vários tipos de grupos organizados, várias situações em várias partes da região norte, que tem permitido um sucesso assinalável nesta matéria. É um caso de sucesso que penso que deveria ser replicado para outros tipos de criminalidade. Eu referi há pouco a importância, e já estou a aproximar-me do fim, referi há pouco a importância, no âmbito da nossa atividade de investigação criminal, como atores de investigação criminal, a importância crescente das campanhas de informação, de sensibilização, de conscientização, como se diz aqui no Brasil, não só no sentido de as pessoas tomarem medidas, atitudes, comportamentos defensivos, de autoproteção, que permitam aumentar digamos, naquele conceito de custo-benefício do criminoso, permitam aumentar o custo da passagem ao ato criminoso. Até todo um trabalho que temos vindo a desenvolver de informação, de sensibilização do público em geral, mas sobretudo dos grupos sociais mais vulneráveis, no sentido de eles próprios alterarem os seus comportamentos, as suas rotinas e, por essa via, contribuírem ativamente para a redução da criminalidade e a redução da vitimização. Trago-vos aqui alguns exemplos e, obviamente, que também estas ações acabam por reduzir de forma efetiva as cifras negras, porque as pessoas ficam com mais consciência da importância, da necessidade de reportarem, de denunciarem o crime. É o caso desta campanha que incentiva as pessoas a participarem os crimes de que são vítimas ou que têm conhecimento, sendo crimes públicos, elas têm a possibilidade de os denunciar. Também o problema da violência doméstica, vários tipos de grupos vulneráveis. Ultimamente temos dado uma particular atenção à violência no namoro. É uma área que nós detectámos há relativamente pouco tempo que merece uma atenção especial, porque os jovens, sobretudo os rapazes, acabam por projetar, replicar, copiar modelos que vivem na sua vida doméstica, na sua vida familiar e desde muito cedo, na relação de namoro, desenvolvem atitudes violentas em relação ao seu par. Também os idosos são uma população particularmente vulnerável e, sobretudo na Europa, sociedades que estão a envelhecer de forma muito rápida. Temos aqui um problema de segurança muito complicado, não é? Para gerir, não só gerir as situações de solidão, mas também, sobretudo, a vulnerabilidade a que estão sujeitos como potenciais vítimas de diversos tipos de crimes. Também a violência, ou melhor, a criminalidade patrimonial, sobretudo os assaltos a residências, e aqui tem muito a ver com as tais medidas de segurança passiva, de autoproteção, que qualquer um de nós tem o dever, tem a obrigação de tomar e não estar à espera que seja a polícia a tratar de tudo o que tem a ver com a sua segurança. Na mesma linha, um programa muito específico que tem a ver com a proteção das residências no período de férias estivais, quando muita gente, grandes massas de população vão para as regiões sobretudo do litoral do Algarve, e há cidades que ficam praticamente, ou ficavam, antes da crise, ficavam praticamente desertas e, portanto, à mercê dos assaltantes. São também, é uma área em que nós temos estado a trabalhar e com sucesso, dizendo às pessoas que deixem os seus dados, que reportem quando é que vão de férias, e a polícia encarrega-se ela própria de regularmente fazer patrulhas e passar por essas residências e ver se está tudo bem e atuar em caso da residência ter sido assaltada, naturalmente. Outro programa muito interessante tem a ver com a resposta rápida a situações em que as crianças ou pessoas que sejam portadoras de uma anomalia psíquica facilmente se perdem ou facilmente perdem a noção do local onde estão. Através deste programa
também aqui acaba por prevenir de forma direta e indireta determinados tipos de criminalidade através deste programa em que nós colocamos pulseiras nas crianças ou em pessoas portadoras de uma deficiência psíquica, Alzheimer, outro tipo de doença que a pessoa facilmente se perde dos seus familiares. Através deste sistema não invasivo, acabamos por, e que protege os direitos, digamos, os dados pessoais, acabamos por rapidamente conseguir aceder aos pais da criança ou aos familiares dessa pessoa com anomalia psíquica e rapidamente conseguimos que a pessoa perdida se reencontre dos seus familiares. Outra área muito importante, e continuo a falar de grupos particularmente vulneráveis, que são os turistas, e quando falo do turismo posso falar também dos grandes eventos. O Brasil vai ter para o ano a Copa do Mundo de Futebol e em 2016 os Jogos Olímpicos do Rio. Quando falamos de turistas ou de pessoas que por força destes grandes eventos vêm visitar o nosso país, temos que ter aqui uma atitude muito proativa e muito dirigida a estes grupos. São particularmente vulneráveis a determinados tipos de criminalidade e depois, neste caso concreto, a percepção com que ficam do nosso país e da forma como a polícia os tratou acaba por ter um impacto mais ou menos imediato na economia do país, na imagem e na credibilidade do país a nível internacional. Portanto, esta relação entre turismo e segurança e economia, este triângulo, está a ser levado muito a sério por nós e estamos a desenvolver projetos muito específicos, sobretudo no Algarve, nas regiões do país onde há mais turismo, onde o turismo tem vindo a aumentar, felizmente. Estamos a trabalhar no sentido de essas áreas serem particularmente seguras, de maneira a estarmos de forma ativa a contribuir para mais e melhor economia, mais crescimento do emprego e, obviamente, uma melhor imagem e melhor credibilidade do nosso país. É o caso concreto deste programa que começou este ano, Algarve Destino Seguro, em que nós queremos, o objetivo ambicioso é que daqui a 4, 5 anos o Algarve possa ser considerado o destino mais seguro da Europa, o destino turístico mais seguro da Europa. E neste projeto, não vou adiantar muito, mas é um projeto muito integrado que envolve a universidade, o mundo académico, que envolve as agências públicas e privadas de turismo, que trabalham no turismo, envolve associações também de residentes estrangeiros, que vivem, sobretudo os ingleses, que vivem no Algarve, em grande quantidade. Portanto, tentámos neste trabalho em rede, transversal, envolvendo todos os atores, desenvolver um projeto de médio e longo prazo que permita atingir essa meta muito ambiciosa que é transformar esta região turística na região mais segura da Europa. Podia dar também exemplos de outras regiões turísticas, mas a ideia de fundo é exatamente a mesma. Estou a aproximar-me do final. Portanto, pegando naquela ideia do meu antecessor, o fundamental neste trabalho da polícia é que ela tenha uma visão integrada, transversal. Quando faz investigação criminal, tem que ter presente também a grande importância deste trabalho de prevenção, de informação e o trabalho do intelligence policial, fundamental hoje em dia e que tem sido a chave do sucesso de muitas ações de investigação criminal. Em termos muito genéricos, a nossa ideia estratégica, a nossa visão é que haja uma cada vez maior identificação entre a polícia e o cidadão, na ideia do Sr. Robert Peel. O cidadão é o público, a polícia é o público é a polícia. Esta ideia tem que ser trabalhada permanentemente, uma forte identidade entre a polícia e o cidadão. O cidadão tem que perceber que a polícia é um cidadão fardado, como dizia o colega há pouco, que não está ali na tal postura que o Sr. Professor Germano Marques da Silva dizia do eu sou polícia, o Estado, e aquele é o meu inimigo, o meu adversário. E a partir do momento em que se consegue construir esta relação de identificação ou de identidade, aumenta a credibilidade, aumenta a confiança, reforça-se a legitimidade e o policiamento passa a ser cada vez mais facilitado no sentido em que é consentido, é compreendido, é percebido pelo destinatário que é o cidadão. E isto aplica-se que nem uma luva também na investigação criminal, no polícia que faz a investigação criminal. Também na investigação criminal, mas em toda a atividade da nossa polícia, a aposta estratégica é aumentar
o conhecimento, aumentar a formação, capacitar as pessoas cada vez mais com conhecimentos técnicos, aumentar a especialização em determinadas áreas, maiormente a investigação criminal, um excelente exemplo. Trabalhar cada vez mais com as tecnologias, que são um elemento extremamente facilitador da nossa ação. E neste caso eu gostaria de dar um exemplo que está agora praticamente a ser lançado na sua íntegra, que é a plataforma integrada de intercâmbio de informação criminal. Aquilo que em linguagem jornalística nós designamos o Google policial. No fundo é um sistema que permite uma partilha, um intercâmbio de toda a informação sobre a investigação criminal entre vários órgãos de polícia criminal, várias polícias com competência de investigação criminal e o Ministério Público. Portanto, é uma ferramenta extremamente poderosa que vai permitir, lá está, pela via da tecnologia, dos novos sistemas e tecnologias de informação e comunicação, vai permitir que as polícias e as magistraturas possam partilhar toda a informação relevante e necessária de que disponham, sempre de acordo com o princípio da necessidade de conhecer, que permite uma investigação criminal mais célere, mais eficaz e mais eficiente. Depois, cereja sobre o bolo, obviamente, nestas instituições, o rigor, a disciplina, a ética e a generosidade, ou eu traduziria por outra palavra, o humanismo, tal sentido humanista, de permanente, tendo como permanente referência a questão do respeito pelos direitos do homem, eu gosto de chamar assim, apesar da nossa lei não permitir, eu gosto de continuar a chamar direitos do homem, entendido como ser humano, homem com um H maiúsculo, e o respeito pela dignidade da pessoa humana como valor supremo da atividade policial. Já referi a importância desta colaboração com as demais forças e serviços e autoridades judiciárias. Esta PIIC, é a sigla que nós usamos para esta plataforma, vai permitir de forma nunca vista o reforço desta cooperação. Não mais haverá justificação, não mais haverá desculpa para nós não partilharmos informação criminal entre nós todos. Depois, obviamente, o poder político que reconhece a importância deste trabalho das polícias, é muito importante que o poder político continue a perceber que o investimento que faz na polícia não é um custo, não é uma despesa, é um investimento que tem um retorno imediato, quer em termos materiais, quer em termos intangíveis, não é? Tal sentimento de insegurança, sentimento de segurança, sobretudo. E, obviamente, depois vem naturalmente o envolvimento da sociedade, porque se a sociedade perceber que as polícias trabalham em prol da melhoria da sua qualidade de vida, obviamente as pessoas acabam por, de forma consentida e respeitadora, acabam por se envolver também num trabalho de segurança que é de todos, não é? E, conclusão final, óbvia, é uma verdade lá para Alice, isto também é uma campanha que nós temos vindo a desenvolver, se podíamos viver sem a polícia? Não podíamos. Por muita volta que se dê, a polícia continua a ser um ator insubstituível, incontornável, e, portanto, estamos condenados, entre aspas, a viver e a trabalhar em prol do mesmo objetivo, que é mais qualidade de vida, mais felicidade para os nossos cidadãos. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Paulo Jorge Barum. Eu não tenho nenhuma presunção de, considerando o ponto que nós estamos, de fazer uma abordagem sobre cada uma das falas, né? Apenas não posso deixar de dizer que, do meu ponto de vista, da minha plataforma, nós tivemos aqui 4 aulas. A primeira aula sobre o processo, sobre direito penal e processo penal português, que nos foi saborosamente entregue pelo professor Germano Marques da Silva.
A segunda aula, uma verdadeira aula magna de criminologia, com uma riqueza enorme de pensamentos, de desafios e de lições da professora Ela Diego Boca de Castilho. Uma terceira aula, que eu insisto jovem no sentido positivo da sua juventude, é uma terceira aula de provocações sobre os desafios do sistema de justiça que nos foi trazida pelo professor Davi. E uma fantástica aula de polícia integrada, com diversas valências ou competências, que nos foi trazida pelo professor Paulo José Valente Gomes, que é o diretor-geral da Polícia de Segurança Pública de Portugal. Seja bem claro assim. Eu pergunto aos nobres componentes do auditório se tem algumas questões que gostariam de formular, se alguém quer fazer alguma pergunta. Na ausência de perguntas e considerando a hora, eu quero fazer um registro institucional e pessoal. Primeiro, o registro para os organizadores deste evento, que compuseram a mesa de abertura, representante da Universidade de Brasília, o professor Jorge Galindo, o diretor do Instituto Superior de Ciências Políticas e Segurança Interna, o professor Dr. Pedro José Lopes Clemente. Nossos cumprimentos e agradecimentos também ao Dr. Getúlio Bezerra Santos, presidente da Fundação Brasileira de Ciências Policiais. A abertura feita pelo Dr. Marcos Leôncio de Souza, que preside a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Ao professor Sérgio Jacinto, que se esforçou para a consecução desse evento, e me deu a oportunidade, inclusive, de conhecer ilustres professores que o acompanharam durante o seu mestrado em Portugal. E, por último, um registro super especial de que esse evento dificilmente teria essa configuração e essa completude se não fosse pela presidência da comissão técnica, feita pela professora Cristina Zaxevski, minha orientadora no mestrado, sempre orientadora, e a quem eu rendo as homenagens. Agradeço então a todos os presentes e passo para o nosso orador, que deve ter algum aviso que é de praxe fazer.